Olá, Yolanda-san, tudo bem? Estou aqui. Diri-san também, muito boa noite para vocês, obrigado por estarem aqui. Hoje, estava aqui pensando um pouco sobre, olhando essas coisas de Instagram, YouTube, né, vendo as métricas, esses negócios deles. E aí eu fiquei pensando, nossa, né, tem algumas coisas interessantes, né, algumas ferramentas, né, que eles mostram o que a gente está fazendo, né, quer dizer, que as pessoas estão, como é que elas se comportam diante dos vídeos, das coisas, né. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né. A gente tem, assim, nos nossos vídeos, de maneira geral, o pessoal começa a assistir, fica um tempo e depois sai. E aí eu fiquei pensando, né, a gente pode, né, pensar de várias maneiras, né, sobre isso. Será que o conteúdo não interessa? Será que, né, as pessoas, né, estão com pressa, ocupadas, né? O que será que acontece, né? Na verdade, eu acho que é um pouco de tudo isso. Mas eu estou pensando nisso tudo, né, e tentando fazer uma associação disso com a nossa prática, né, de Kshanti, né, Paramita, né, a perfeição da paciência. E a impressão que eu tenho é que assim, acho que a gente vive muito ansiosos, né, um monte de coisas, né, rodando, né, os nossos feeds, as coisas o tempo todo, para lá e para cá. Né, mas não paramos em nada. Então, parece que a gente não se fixa em nada. Mesmo alguma coisa que a gente, em princípio, tem interesse, parece que a gente não se fixa, não fica, não para assistir, não para refletir. A gente vai assim, né, consumindo apenas, né? Então, é interessante, né? Fiquei me imaginando que, na verdade, assim, bom, pode ser também desinteresse. Mas aí por que as pessoas seguem, né, a gente, seguem a nossa página, essas coisas? Pode ser também essa ansiedade, né, de ficar parado ali, prestando atenção numa coisa, sendo que tem tantas outras coisas para fazer, um monte de outras atividades, coisas mais interessantes, ou como está muito na moda, né, falar, coisas que dão mais sensação de satisfação, né, de bem-estar. Não sei se é isso, pode ser isso tudo também, mas é interessante que a gente né, tenha como reflexo dessa nossa vida, né, muito agitada, muito cheia de atividades e de interesses, e parece que tudo é muito urgente e nada, né, a gente não para, né, não pode parar, etc. Eu fico pensando, né, o que é que a gente está fazendo com a gente. É difícil, né, parar. É difícil ter a paciência de ouvir o outro. É difícil ter a paciência de nos ouvir. E isso faz parte da nossa prática, né? Por que será que a gente está com tanta pressa? Onde será que a gente vai com tanta pressa? Qual é o sentido disso tudo? Acho que esse é um exercício que todos nós temos que fazer, né? De se observar, de se perceber. Compreender esse funcionamento, né? Será que mesmo aquilo que a gente tem muito interesse, a gente não tem tempo para ver, para ouvir ou para praticar? Será que a gente gosta, mas não quer? Acho que essa é uma questão importante, né? Eu gosto de tal coisa, mas eu não quero me submeter a determinadas sensações desagradáveis para ter aquilo que eu gosto. Será que eu sei se gosto realmente? Só acho legal, divertido, interessante, mas verdadeiramente, né, eu não me entrego a isso, porque talvez isso não me defina verdadeiramente, né? Não me atravesse.
Todas essas questões nós precisamos refletir, né, sobre, mas com tempo, com paciência. E eu acho que a gente talvez não tenha essa paciência toda, né? Quer dizer, às vezes é mais fácil fugir, passar para o próximo, para a próxima coisa, né? Para para uma coisa que seja mais divertida. E às vezes o divertido, né, poderia ser até traduzido por alienante, não sei. Qualquer coisa que nos desvie de nós, da nossa autopercepção, da nossa reflexão. Esse é um questionamento, né, que eu faço, porque, né, como eu disse, está diretamente ligado à questão da nossa prática da paciência. A gente fala em paciência, imagina sempre paciência em relação aos outros, a determinadas situações, mas a gente também tem que pensar que a gente precisa ter paciência com a nossa vida, com nós mesmos, com a nossa prática. Será que a gente se dá o tempo de compreender as coisas, de acolher certas sensações, emoções? Será que a gente se percebe verdadeiramente? Por que, apesar de eu ter esse interesse, eu não consigo permanecer nisso? O que será, né, que me faz fugir, né, me desvia a atenção? Por que será que eu, por mais que goste de determinado tema, de determinada circunstância, enjoo, acho chato e acabo fugindo? Na verdade, né, não é propriamente sobre se veem os vídeos ou não. A gente está aqui, né, oferecendo, né, um pouquinho dessas reflexões para a gente poder pensar juntos, né, mas é claro que cada um, né, tem que, né, avaliar, ver por si, né. Mas é importante, acho que a gente poder pensar que uma parte da nossa prática é o esforço, é buscar, e o esforço implica em ter paciência, e o esforço implica em se manter ali, como quando a gente se senta em zazen, e às vezes a perna dorme, incomoda, dói um pouco a postura, mas a gente mantém, né, se mantém em prática. Quando a mente está mais agitada, e a gente se mantém ali, né, procurando, né, não embarcar nos pensamentos. Mas isso, né, é uma escolha, uma decisão. E quando a gente toma essa decisão, a gente também tem que ter paciência. Porque não adianta brigar, minha mente está agitada, não estou gostando, fica assim, né, brigando consigo. Paciência, aos poucos, né? Hoje está mais difícil, amanhã vai ser diferente. Não sei se vai ser melhor, né? Também não sei se vai ser pior. Diferente. Então, né? Paciência. Nossa, esse é um assunto interessante, é um tema que me agrada. Paciência, né? Nossa, mas o vídeo é longo. Então, mas é a minha ansiedade que está dizendo que o vídeo é longo, né? Eu gosto tanto do assunto, mas agora não dá, não tenho tempo. Então, mas nisso a gente nunca tem tempo, né? Essa, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Será que a gente se dá a oportunidade de verdadeiramente viver aquilo que nos propomos, aquilo que a gente gosta? Claro que a gente sabe que não é só de coisas que a gente gosta que é a nossa vida. Tem uma série de outras coisas que a gente faz porque tem que ser feitas, mesmo que não goste muito. Na verdade, a nossa prática nem é sobre gostar e não gostar, e a gente deve levar isso para o dia a dia. Não é sobre gosto, não gosto, quero, não quero, mas sobre fluir. Mas para a gente se abrir para esse fluir é preciso paciência, porque muitas vezes a gente vai ficar mais incomodado e vai ter esse impulso de querer passar para a coisa da frente, para o outro vídeo, ou para outra atividade, ou para outra prática. Mas aí a gente não se fixa em nada,
né? Parece que as nossas expectativas estão sendo sempre frustradas. Talvez a gente crie expectativas demais e talvez, né, muito grandes em relação a determinadas coisas, situações, pessoas. E aí a gente tem pouca paciência para olhar melhor o que é, ao invés, né, fica mais com a fantasia que criou, com a expectativa, né? Não se dá o tempo e não se tem paciência para adaptar isso, né, mesmo que tenha criado alguma expectativa. Pera, não, ó, a realidade é um pouco diferente, mas o que é isso? O que é essa circunstância? O que é essa situação? Como funciona essa pessoa, ou essa atividade, ou essa busca, enfim. Se a gente não se dá esse momento de ver melhor, a gente nunca vai conseguir ir além disso que a gente está sendo já. O nosso eu, essa ficção, né, que a gente vive como se fosse real, está o tempo todo achando que outras coisas são mais urgentes. Mas será que são? O que há de tão urgente, né? O que é tão urgente na nossa vida que a gente não tem tempo nem de fazer uma coisa que a gente acredita que é boa para a gente? Por que será que outras prioridades, né, atravessam? E quando eu digo outras prioridades, mesmo que sejam, né, coisas banais, não é necessariamente, eu não estou assistindo, eu não estou fazendo, eu não estou praticando isso ou aquilo por causa do meu trabalho, nesse momento, nesse horário. Sim, tem muitos outros horários e outras atividades, né, e em outros momentos para você poder participar e praticar. Mas, e quando é simplesmente porque você não tem paciência para ficar ali, para aguentar, né, aquilo que talvez não seja tão divertido quanto uma outra coisa qualquer que está aí rolando, né, no feed do Instagram, por exemplo. Como será que estar ali e ouvir atentamente? Estar em presença e fazer disso que a gente está vivenciando, ou aprendendo, assistindo, sei lá, algo que possa ser realmente produtivo, ou pelo menos útil para a nossa vida ou para a nossa prática. Pensando, né, mais especificamente, né, em ensinamentos, esse tipo de coisa. Acho que a gente precisa, né, parar um pouquinho e refletir sobre isso, né? Por que será que a gente fica tão ansiosos, né, e não exercitamos a nossa paciência? Por que será que tudo tem que ser para ontem? Por que será que tudo é tão urgente? Por que será que a gente não se dá o tempo de verdadeiramente viver, experienciar uma determinada coisa ou aprender alguma coisa? O que será que acontece, né? Porque, como eu disse, às vezes não é falta de interesse, mas excesso. Às vezes a gente se interessa por muita coisa ao mesmo tempo. E a gente precisa, na verdade, escolher, né? Embora a gente não queira, talvez, escolher. Talvez a gente queira muito, queira tudo, e não dá para ter tudo. Tudo ao mesmo tempo é difícil. É muito difícil. E essas plataformas, né, Instagram, Facebook, enfim, redes sociais de maneira geral, estão o tempo todo nos mostrando um monte de coisas. Muitas coisas. Eles captam, né, percebem aquilo que a gente gosta e botam um monte dessas coisas para a gente ver, um atrás do outro, um seguido do outro. E aí, agora não adianta ter vídeos longos, os vídeos têm que ser curtos, porque senão não chama atenção, senão o algoritmo não entrega. Vê que interessante? A gente fica refém desse tipo de coisa, porque, na verdade, descobriu-se um jeito de nos tornar adictos, né, dessas plataformas. E tudo porque nós não conseguimos desenvolver paciência para, não, vou assistir isso aqui.
essa coisa é importante, eu quero ver e quero refletir sobre isso. Não vou ver o outro. Não me interessam outras coisas. Ou até me interessa, mas nesse momento eu vou ficar nisso. Não, são muitas coisas muito interessantes o tempo todo passando. E a gente quer ver tudo. A gente não pode perder nada, né? Não é interessante? Será mesmo que a gente precisa disso? Será que a gente não pode respirar fundo e, né, tomar uma decisão, fazer uma escolha e aceitar que quando a gente faz uma escolha, a gente não está escolhendo outras tantas coisas, que essas outras coisas não serão escolhidas e que está tudo bem assim? Será que a gente consegue lidar com isso, conviver com isso? Acho que esse é um aspecto interessante para a gente pensar. Na verdade, tem vários outras coisas, né, que atravessam esse tema, né? Não é só a questão da paciência. Hoje eu quis né, dar um enfoque maior para a questão da paciência, porque eu acho que isso é um aspecto muito importante, né, que tem a ver diretamente com a gente, né, tem a ver com o nosso funcionamento. Né? Se por um lado a gente deve, né, claro, aceitar a nossa dificuldade, mas não é aceitar e se resignar e pronto, é assim, não tem jeito. Não, eu aceito que nesse momento eu estou funcionando dessa maneira, mas o que eu posso fazer, né, para, né, ir transformando isso na medida do possível? Né? Será que eu tenho paciência ou será que eu simplesmente me entrego, né, a essa dificuldade e simplesmente sigo, né, às cegas, né, a minha existência? A nossa prática é o oposto disso, né? A gente está aqui conscientes, devemos, né, estar aqui conscientes, presentes e reconhecendo, né, até esse nosso incômodo, o mal-estar, a impaciência, né, a ansiedade, etc. Mas não adianta reconhecer, verificar, saber disso, mas não fazer nada com isso, né? Então, né, que a gente tenha paciência para poder ouvir o que o outro tem a dizer, para a gente poder se ouvir, saber o que nós estamos fazendo e dizendo para nós mesmos. Que a gente desenvolva essa paciência com a nossa prática, né? Que a gente desenvolva a paciência para seguir no caminho espiritual. Essa é acho que a chave, né, para a gente de fato se transformar, né, de alguma maneira. Então, convido, né, vocês a refletir um pouco sobre isso, né? Como eu falei, essas reflexões surgiram dessa observação, né, daquilo que eu estava vendo aí nessas métricas, né, das redes sociais, mas na verdade, né, não é como eu falei sobre isso exatamente. Mas achei que era interessante a gente poder falar um pouco sobre essa ânsia, né, essa ganância toda de consumir todos os conteúdos, de não poder perder nada, né? Então, né, espero que de alguma forma isso também seja, né, interessante para vocês, como foi para mim refletir um pouco sobre isso. Bom, comentem aí se quiserem, né? Esse vídeo vai ficar gravado, aí vocês comentam, depois a gente pode continuar falando sobre isso, né? Eu vou dar uma olhada aqui em quem é que entrou depois, e também, né, já agradecendo, né, todo mundo. Eu vi aqui que a Diri-san mandou uma boa noite para mim e para todo mundo, muito obrigado. Flávio Oliveira também entrou, Daishin-san, muito obrigado, Daishin-san, né? Seja bem-vindo. Kaique Vilas Boas também, muito obrigado. A Irene-san também está aqui, muito bom vê-la, caríssima, obrigado. Ela mandou uma boa noite para mim e para a Sangha, boa noite. O Flávio-san também mandou aqui um gachô, retribuo. O Victor também está aqui, desejou uma boa noite aqui. Boa noite, Victor, muito obrigado por participar. Daniel-san também está aqui, Tesh, muito obrigado. Shozan-san também apareceu. O Victor-san falou que acho que tudo isso, ainda mais nos tempos de hoje, está cada vez mais piorando essa ansiedade. Pois é, então, a gente, né,
retroalimenta, né, a ansiedade com mais ansiedade, né, com essas coisas todas, né. Javier também está aqui, Baroque, muito obrigado, muito bem-vindo também, e o Daniel San, né, também aqui com a gente, muito obrigado, né, muito obrigado a vocês por terem participado, aqueles que vão assistir depois, e, mais uma vez, né, quando salvar, eu vou salvar aqui o vídeo, por favor, né, comentem lá o que vocês acham, o que vocês pensam disso que a gente está conversando aqui. E vamos lá, né, seguimos, né, em prática. Muito obrigado e paciência, né? Pratiquemos paciência. Até.